Bom, a gente volta a falar sobre a prisão preventiva que foi decretada contra o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. E para comentar mais, para falar mais sobre esse assunto, estamos em contato com o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia. Tudo bem, senador? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco nesta edição do Jornal da Manhã. Eu já começo perguntando para o senhor de que forma essa decisão, que pode ser revertida ainda nesta quinta-feira, respinga no governo. O que deve ser feito a partir de agora para tentar amenizar esse impacto no caso do governo? Muito bom dia a você, muito bom dia ao ouvinte da Jovem Pan, sempre sinal de prestígio, essa grande audiência, um prazer participar da programação. Veja, assim, a oposição nesse momento alardeia a prisão preventiva do ex-ministro Milton Ribeiro como grande fato do ano, né? E aí tentam fazer ilações em relação ao Ministério da Educação, em relação ao Ministério da Saúde, sem uma única prova, sem uma única evidência. Até agora, do que foi apurado, não se apontou para a prática de corrupção, não há apontamento de desvios. Agora, é uma investigação que estava em curso, inclusive, muito antes de estar em curso na Polícia Federal, pela própria CGU. Ou seja, a CGU é um órgão do governo federal que já estava investigando isso e por iniciativa do próprio Ministério da Educação na época. Quem tomou as primeiras medidas para investigar esse fato foi o próprio governo, né? Depois, a Polícia Federal iniciou essa investigação também por provocação do governo. Eu acho que essa é a diferença entre o governo do atual presidente, presidente Bolsonaro, e os governos do passado. No passado, tentava-se jogar para debaixo do tapete, né, o que acontecia no governo. Agora, busca-se a transparência, a elucidação dos fatos. Agora, não se pode, né, admitir que, nesse momento, se faça afirmações, né, de que desvios foram feitos, de que corrupção foi praticada. Deixa a Polícia Federal cumprir o seu papel e vamos aguardar a defesa também do ex-ministro. Repito, até esse momento não há o apontamento de uma única prova, uma única evidência de que tenha havido desvios nesse caso. Senador, agora já nos nossos comentaristas, começando pela Cristina Grêmio. Cristina. Senador, bom dia, prazer conversar com o senhor novamente. Infelizmente, sobre tema CPI de novo, né? Estão querendo fazer valer mesmo essa ideia de que é super necessária uma CPI do MEC. A gente sabe, obviamente, que o MEC é um dos órgãos públicos mais visados aí por corruptos, né, tentando fazer a corrupção chegar também aos governos, não só a esse governo. Mas esse seria o momento de uma CPI e, na sua opinião, essa prisão por um suposto recebimento ilegal de R$50 mil, que parece que a defesa já provou ali com documentação de venda de um veículo, que foi legal o recebimento do dinheiro, seria motivo para a abertura de uma CPI, na sua opinião? Olha, com todo respeito, a oposição procura construir narrativas o tempo todo contra o governo, né? Lá atrás apresentaram argumentos, narrativas para construir a CPI da pandemia. E quando instalada a CPI da pandemia, não se investigou crime, não se investigou corrupção. O foco era ataques permanentes ao presidente Bolsonaro e a pessoas que faziam parte do seu governo, que defendiam o seu governo. No final, deu em nada, apenas o vexame, né, que passaram ali os membros da CPI, o grupo da oposição que estava à frente daquela CPI. Não vejo que haja elementos aqui para se instalar uma CPI em relação a essa situação especificamente. Talvez se pensar uma CPI em relação ao MEC, considerando o que aconteceu no passado, os grandes escândalos envolvendo, né, fiéis e outras coisas mais dentro do Ministério da Educação. Mas nesse momento, a CPI se prestaria apenas ao jogo eleitoral. A oposição tenta fazer desse episódio, né, um embate político. Agora, tem amnésia, não consegue olhar no retrovisor do tempo e enxergar aquilo que aconteceu ao longo dos últimos anos. Nos governos do PT, nós tínhamos escândalo todo dia, tinha operação da Polícia Federal toda semana. Ou o brasileiro não se recorda disso? A corrupção virou algo sistêmico. Era corrupção por todo lado, na Petrobras, nas estatais, né, em órgãos públicos. Ou vão dizer que não aconteceu nada disso, que tudo isso foi um grande pesadelo, mas isso não foi real. Agora, em junho, nós tivemos o TCU determinando
ao ex-diretor da Petrobras, o Renato Duque, a devolução de quase R$1 bilhão, 975 milhões de reais. Fora aquilo que a Petrobras já recuperou de recursos que foram desviados nas gestões do PT. O brasileiro não tem memória curta. Agora, querer falar em CPI num momento como esse, a meu ver, é apenas parte da estratégia do jogo eleitoral. O que fizeram na CPI da pandemia, querem repetir agora. Não acho que seja o momento. Senador Marcos Rogério, a pergunta agora é do Diogo Schelp. Senador, o senhor falou que não vê indícios de que possa ter havido corrupção no Ministério da Educação. O juiz que acatou aí o pedido de prisão de Milton Ribeiro, diz que ele é suspeito de corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência. O senhor considera, então, que o juiz errou ao determinar a prisão do ex-ministro? Olha, eu não vou entrar no mérito aqui da decisão, né? Embora, nesse caso, me parece que outras decisões já partiram também desse magistrado com relação ao atual governo, inclusive a própria figura do presidente da República. Eu não quero entrar nesse mérito. Prisão preventiva, para ser decretada, é preciso que haja ali os elementos mínimos para a sua decretação. Com todo respeito, aí cabe à defesa, né, cumprir o seu papel. O que eu quero olhar aqui é para aquilo que efetivamente aconteceu. Agora, a investigação estava acontecendo no âmbito da Polícia Federal, a CGU também cumprindo o seu papel, e acho que tem que cumprir, tem que investigar, que houve ali, né, o abuso de confiança por parte de alguns líderes religiosos. Eu acho que isso já está claro. Agora, daí a achar que isso justifique, né, uma CPI é ir longe demais. Essa investigação, ela já foi iniciada pelo próprio governo. Repito, diferente dos governos do passado, que protegia companheiros. Aliás, tem até ex-ministro que foi encontrado com milhões dentro do seu apartamento, que agora é parte da estratégia de campanha do PT. E eles fazendo acusações, ilações, sem provas, sem evidências, sem qualquer materialidade. Veja, indícios, elementos mínimos justificam investigação. E isso já está acontecendo. Quem está cumprindo esse papel é a Polícia Federal. Eu não vou entrar no mérito aqui da prisão preventiva, né? Mas quanto à necessidade de se instalar uma CPI a partir dessas informações, acho que não há elementos. Há elementos para a Polícia Federal e ela já está investigando. Senador Marcos Rogério, agora Ricardo Salles. Marcos, bom dia, prazer em vê-lo. Bom dia, ministro. O duplo critério acerca dessas instalações de CPI aí no Senado tem ficado cada vez mais evidente. Hoje tem uma suposta declaração do presidente Rodrigo Pacheco dizendo que se houver as assinaturas vai ser instalado. Mas, há dias atrás, ele teve uma outra postura em relação à CPI da Petrobras, ou dos preços dos combustíveis, que essa sim teria uma finalidade prática e uma utilidade temporal, né? Se você conseguir demonstrar eventuais abusos de aumentos, etc., a população ganharia. Então, essa sim teria objetividade. Você não acha como é que classifica esse duplo critério que vem sendo tratado em relação aos requerimentos que são engavetados, a CPI da Petrobras que foi desacreditada, em contraste com esse comentário sobre a CPI da educação? Olha, Ricardo, eu com toda sinceridade, eu não acho que seja momento para a instalação de CPI. No meio de um processo eleitoral, você fazer a instalação de uma CPI, qualquer que seja ela, vai ter ali apenas um palco para o jogo eleitoral. Você perde totalmente o objetivo da CPI. O objetivo da CPI, que é investigar, veja, a CPI é Comissão Parlamentar de Inquérito. Ela serve ao propósito de fazer o controle político da administração. Esse é o papel da CPI. Agora, no meio de um processo eleitoral, o tema fica viciado, né? Ou para um lado ou para outro. Nessa questão da Petrobras, veja, a Petrobras, embora se pregue para todo lado que é uma empresa dos brasileiros, né, tem que se questionar de que brasileiros, né? A que brasileiros serve a Petrobras nesse momento? Me parece que é uma empresa que, e aí, com todo respeito aqui à força da expressão que eu vou fazer, mas me parece que ela serve mais a um processo de conspiração
do que de servir aos propósitos, ao interesse dos brasileiros, né? Então, quando o próprio presidente da República vem a público dizer, olha, a Petrobras trabalha contra os interesses nacionais, contra o interesse dos brasileiros, né? Pressiona os brasileiros, impõe uma carga pesada aos brasileiros, e aí fala em CPI, é um ato extremo, sabe? Diante de tantos abusos, diante de tantos excessos. E aí a oposição diz, não queremos CPI. Agora, diante de uma situação como essa, que já está sendo investigada pela CGU, que já está sendo investigada pela Polícia Federal, aí querem CPI para investigar? Não, porque lá na CPI da pandemia, vocês se lembram, quando se falou em Consórcio Nordeste, que tinha provas, que tinham evidências de crimes, de corrupção, a oposição não quis investigar. Quando se falou de corrupção nos estados, de desvios, de roubalheira, também não quis investigar. O foco aqui é realmente apurar o que aconteceu no MEC? É claro que não. O foco aqui é o jogo eleitoral. Okay. Então, eu acho que nesse momento toda a cautela é necessária. O Senado Federal, a Câmara dos Deputados, não pode servir nesse momento a um propósito meramente eleitoral. Se tiver evidência, elementos que justifiquem a instalação, que se faça. Mas tem que ter fato determinado. Não vejo, nesse momento, elementos a justificar uma CPI. Deixa a Polícia Federal fazer o trabalho dela, o ministro fazer a defesa dele, e quem tiver culpa no cartório, cada um responde pelo seu CPF. Mas até esse momento, não vejo nenhuma evidência que justifique uma CPI. Senador Marcos Rogério, do PL, mais uma vez obrigado. Bom dia de trabalho, até a próxima. Até a próxima, muito obrigado a todo o time da Jovem Pan. Sempre um prazer.